Teve uma fase muito recente na minha vida que eu não queria conhecer mais ninguém. Porque ficar conhecendo esse povo falso, não quero. Não quero porque faz mal pra mim, faz com que eu desacredite no ser humano. Eu quero ir pro meio do mato ficar sozinha, só com meu marido e meus filhos. Só que aí, mesmo que eu tivesse tido a oportunidade de ir pro meio do mato ficar sozinha, só com meu marido e os meus filhos, isso não teria feito meu coração feliz. O ser humano não é feliz vivendo sozinho. Hoje em dia, a gente vê um monte de gente se isolando cada vez mais e se sentindo cada vez mais vazias por dentro. Até quando vai ser sustentável não querer se relacionar com gente? Já parou para pensar nisso? As pessoas te trazem crescimento, sim. Você só precisa saber quais pessoas você vai permitir estar do seu lado.